Devocional Semana Santa. Aparência versus realidade. O convite à verdadeira transformação. Em Mateus capítulo 21, verso 12. Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Em Mateus capítulo 21, verso 19 diz: Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: Nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. O que esses dois versos têm a nos dizer? Escreva nos comentários o que você está achando deste devocional. Vamos orar. Senhor Jesus, toca nossos corações ao ler sua palavra para que possamos compreender e aplicar em nossas vidas. Em teu nome te clamamos. Amém. Na manhã de segunda-feira da semana da Páscoa, Jesus e seus discípulos voltaram para Jerusalém, após passarem a noite em Betânia. No caminho, ao avistar uma figueira, Jesus, que estava com fome, se aproximou da árvore, esperando encontrar frutos. No entanto, ela só tinha folhas. Ele, então, amaldiçoou a figueira, fazendo-a secar. Quando chegaram ao templo de Jerusalém, Jesus se deparou com uma triste realidade. Os líderes religiosos, sacerdotes, escribas e saduceus, também estavam cheios de folhas, mas sem frutos. O templo, que deveria ser um lugar de oração e de aproximação com Deus, estava sendo usado como uma ferramenta de lucro e poder pessoal. Eles se preocupavam mais com suas aparências e status do que com a verdadeira adoração. Quando chegaram ao templo de Jerusalém, Jesus percebeu que, assim como a figueira, os líderes religiosos daquele lugar também estavam cheios de folhas, mas sem frutos. Sacerdotes, escribas e saduceus eram chamados para dar frutos, para ensinar as Escrituras, para ajudar o povo a se aproximar de Deus e para tornar o templo um verdadeiro lugar de adoração. No entanto, em vez disso, usavam seus títulos e o templo como meio de lucro, explorando o povo. Com indignação, Jesus agiu com autoridade, derrubando as bancas e expulsando aqueles que estavam profanando a casa de Deus. Ele não se calou diante da hipocrisia e da falta de frutos verdadeiros. Consegue imaginar essa cena? Por isso, eu chamo esta segunda-feira de dia de limpeza. A figueira foi apenas um sinal do que estava por vir. Jesus estava nos ensinando uma lição poderosa sobre aparências e frutos. Ele não quer folhas, não quer apenas uma aparência religiosa. Ele quer frutos, ou seja, um coração verdadeiramente voltado para Ele. No Jardim do Éden, Adão e Eva tentaram esconder o seu pecado com folhas de figueira, mas Deus não se engana com aparências. Ele quer frutos genuínos, que surgem de um relacionamento verdadeiro com Ele. Deus trocou as folhas que cobriam Adão e Eva por roupas feitas com a pele de um animal, simbolizando o sacrifício que viria para remir o pecado, o sacrifício do Cordeiro de Deus. Folhas podem enganar as pessoas, mas Deus vê o coração. Samuel cresceu em uma cidade pequena onde a aparência e o que os outros pensavam sobre você eram muito importantes. Desde muito jovem, ele aprendeu a valorizar a imagem externa, o jeito de se vestir, a postura, as palavras certas a serem ditas nas situações sociais. Em sua adolescência, tornou-se popular na escola. Todos viam nele um jovem bem-sucedido, bom aluno, com boas amizades e um futuro promissor. No entanto, dentro de si, Samuel se sentia vazio e inseguro. Ele estava sempre preocupado em ser visto de maneira certa pelos outros, mas, secretamente, sentia que algo faltava em sua vida. Ele sabia que estava apenas cultivando as folhas, a fachada, mas seu coração não estava em paz. Muitas vezes, à noite, quando estava sozinho, ele sentia um vazio profundo, como se estivesse vivendo uma mentira. A virada de sua vida aconteceu durante um retiro espiritual organizado pela igreja. Samuel, que não costumava dar muita atenção à espiritualidade, foi incentivado por um amigo a participar. No início, ele foi por obrigação, sem esperar nada, apenas para manter as aparências com seus amigos da igreja. Durante o retiro, o líder fez uma palestra sobre a autenticidade diante de Deus, citando a passagem da figueira que Jesus amaldiçoou. Deus não quer folhas, Ele quer frutos. Ele não se importa com a aparência religiosa, mas com a sinceridade do coração, disse o líder, citando o episódio em que Jesus destruiu as bancas no templo. Samuel, ainda em dúvida, ouviu atentamente. Naquela noite, o retiro teve um momento de oração intensa. Samuel, com o coração apertado, foi levado a orar de maneira diferente. Ele orou não pelas coisas externas, mas por um coração sincero.
Ele confessou a Deus que estava vivendo de aparências, que estava cheio de folhas, mas sem frutos. Naquela noite, Samuel experimentou um momento de verdadeira transformação. Ele sentiu a presença de Deus de uma forma que nunca havia experimentado antes, um amor genuíno e acolhedor, que não se importava com sua aparência, mas com seu coração. A partir daquele momento, Samuel começou a mudar sua vida. Ele começou a buscar uma conexão real com Deus e deixou de se preocupar com a opinião dos outros. Ele passou a ser mais honesto consigo mesmo, deixando de lado os comportamentos e atitudes que apenas construíam uma fachada. Não foi uma mudança instantânea, mas foi profunda. Aos poucos, seus frutos começaram a aparecer. Ele se tornou mais gentil, mais sincero, e seu relacionamento com Deus se tornou a prioridade da sua vida. Samuel aprendeu que, no final, não são as folhas, a aparência, que importam, mas os frutos, a transformação genuína e os frutos de um relacionamento verdadeiro com Deus. Ele percebeu que, como a figueira, ele também precisava ser frutífero, e que as folhas de aparência não podiam mais esconder a realidade do seu coração. Então, quero que você reflita agora: se você fosse uma figueira, será que Jesus encontraria mais folhas ou mais frutos em seus galhos? E se ele entrasse no seu templo hoje, será que ele encontraria um coração disposto a adorar, ou alguém buscando apenas algo para benefício próprio? Que possamos, neste momento, permitir que o Espírito Santo nos ajude a remover tudo o que é superficial, o que é apenas folha, e que ele nos guie para uma verdadeira transformação, gerando frutos que glorifiquem a Deus. Que nosso coração seja o verdadeiro templo de adoração, sincero e cheio de frutos de um relacionamento profundo com o Senhor. Se você gostou desse devocional, curte e compartilha para seus amigos e familiares. Fica com nosso Deus e até a próxima.